Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo capítulo 43, o verso 5. Eu acredito que há momentos que nós acordamos pela manhã como um dia o salmista Davi acordou. E a sua pergunta ao seu coração é: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. O salmista Davi acreditava no tempo do Senhor. O salmista Davi acreditava que Deus, em algum momento da sua vida, iria intervir ao seu favor. Ele precisava simplesmente confiar no Senhor, colocar nas mãos do grande Eu Sou, e Ele iria solucionar todos os seus problemas, todas as suas questões. É o que eu e você temos que fazer hoje. Eu não sei se nessa manhã estou falando para alguém que tem passado por momentos de lutas, momentos de dificuldades. Coloca nas mãos de Deus, confia nele. Você ainda vai louvar, porque Deus é grandioso, Deus é poderoso. Ele vai te conceder a vitória, tenha certeza disso. Nós, nessa manhã, estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Levíticos. Por isso que, nesse momento, eu quero convidar você a ter nas mãos o livro de Levíticos, capítulo 2, o verso 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Quero me deter inicialmente aqui a respeito do nome do livro de Levítico, que esse nome provém da Septuaginta grega, que muitas vezes quando nós lemos o termo Levítico, nós imaginamos que esse livro foi escrito diretamente para a tribo de Levi. Não foi. Na verdade, ele foi destinado aos sacerdotes que vieram da tribo de Levi, da tribo de Arão. Mas a mensagem é voltada para os rituais que os sacerdotes deveriam executar diante de Deus dentro do santuário. Eram os sacerdotes que tinham a responsabilidade nas mãos de interceder e de oferecer a Deus os sacrifícios que eles estariam apresentando como oferta de manjares, ofertas queimadas e as primícias diante de Deus. Era a responsabilidade desse sacerdócio e de fato ministrava diante do Senhor. Já o título levita, em hebraico, que é vaquira, ele significa um chamado de Deus. É o que nós vemos lá no capítulo 1, verso 1 do livro de Levíticos, quando Deus chama Moisés para que ele entre na tenda da congregação, onde Deus faz um chamado específico a Moisés para que ele possa receber de Deus uma mensagem e comunicar ao seu povo. Porque muitas vezes você pode observar, e quando nós olhamos para o Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Levíticos é o livro menos apreciado. Mas se você olhar de fato e de verdade, você verá que a parte da Bíblia onde mais Deus está falando com o seu povo é o livro de Levíticos. Porque é um chamado de Deus a Moisés a entrar na tenda da congregação, e é o que Deus está comunicando a Moisés, é o que Moisés escreve e leva para comunicar ao seu povo. Você pode ver no capítulo 1, o verso 2, o destino do conteúdo escrito por Moisés era de fato a nação de Israel. Embora fosse para os sacerdotes, mas os sacerdotes estariam ministrando diante de Deus, e era o sacerdote que deveria orientar a nação de Israel, era o sacerdote que deveria comunicar à nação de Israel as verdades que Deus queria que o seu povo pudesse aprender, como que eles deveriam viver para serem abençoados e protegidos pelo Senhor. Logo no início nós podemos aprender que nem todas as ofertas eram de animais, com derramamento de sangue. Muitas ofertas eram de manjares, ofertas de manjares assados e ofertas das primícias. Nós podemos aprender aqui que as ofertas de flor de farinha deveriam ser da melhor qualidade possível. As ofertas de manjares era o que de fato era o conteúdo que era colocado dentro da oferta de manjares. Uma quantidade de flor de farinha. A flor de farinha representava a união do divino com o humano.
Era o resultado da bênção de Deus para um ser humano ou para uma nação. Era a resposta de um coração agradecido que tinha recebido de Deus a colheita e agora, como resultado dessa vasta colheita que ele tinha recebido, ele levava para o santuário uma parte dessa flor de farinha com o nome oferta de manjares e apresentava para Deus o melhor da sua colheita. O melhor que Deus tinha lhe ofertado, ele agora estava devolvendo para o Senhor. É por isso que Deus pedia, como acontecia com os animais, no sacrifício dos animais, o cordeiro deveria ser sem defeito. Os frutos da terra deveriam ser oferecidos de uma forma sem defeito. Era resultado do divino com o humano, mas o coração agradecido por todas as bênçãos recebidas do Senhor, ele de fato iria oferecer para Deus o que ele tinha recebido de melhor. Eu acredito que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, é por isso que a mensagem do livro de Levítico é para os dias que nós estamos vivendo. Nós recebemos de Deus as bênçãos dos dons e talentos que Ele coloca na vida de todo cristão. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que é o Espírito Santo que destina os dons a cada um de nós. Não existe nenhuma pessoa nessa terra que viva dentro da comunidade cristã que não tenha recebido de Deus nenhum dom, nenhum talento. Embora os dons são diferentes, Deus distribui de acordo com o que Ele de fato lhe apraz, mas para o benefício do crescimento do corpo de Cristo, para que cada um de nós possamos trabalhar e servir ao Senhor. Mas quando nós devolvemos a Deus como resposta de uma gratidão, nós precisamos ofertar para Deus o que há de melhor. Como resultado de já ter abençoado a nossa vida, como resultado de já ter abençoado uma comunidade e como resultado de já ter abençoado muitas outras vidas. Mas quando nós recebemos um dom, um talento de Deus, nós precisamos, junto com Deus, clamar a Ele para que esse dom se aperfeiçoe a cada dia. É um trabalho humano com o divino, divino com o humano. É Deus trabalhando na vida de um ser humano a cada dia para que esse dom se aperfeiçoe para a honra e glória do nome dele. Não é para a glória do homem, mas para a glória do nome divino, para que o reino do Senhor avance nessa terra. Tendo como esse objetivo, você verá e você terá certeza que a mão de Deus estará sobre a vida do seu povo, como esteve com o povo de Israel no tempo do santuário. As ofertas e manjares, o que sobrava depois de ter oferecido para Deus sobre o altar, deveria ficar para Arão e os seus filhos. Era oferta santíssima. Eles não poderiam levar para casa. O que eles deveriam fazer era comer dentro do santuário. Eles não poderiam comer fora das dependências do santuário. A Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 2, o verso 3, diz o seguinte: o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Eles só poderiam comer do que de fato era oferecido para Deus dentro do santuário, porque de fato era um ambiente separado para adoração ao Senhor. Se eles comessem fora do santuário, eles não estariam comendo com o objetivo de adoração ao Senhor, mas estariam com o objetivo de alimentar-se a si mesmo. Por isso que deveria ser comido dentro do santuário. Entenda que era uma representação do que de fato representa a pessoa de Jesus Cristo para cada um de nós. Todas as ofertas deveriam ser oferecidas para Deus com sal. Não deveria conter fermento. O fermento tem uma representação de pecado. Portanto, se o pão e o manjar representavam a pessoa de Cristo, em Jesus, em momento algum, o pecado teve habitação. Portanto, não deveria conter fermento, mas deveria conter sal em todas elas. Porque o sal tem um papel de preservar. O sal, em algumas culturas antigas, eles serviam como remédio, curava. O sal restaura. O sal dá sabor. O sal penetra num corpo de um objeto para que possa conservar aquele objeto. E é o que de fato o nosso Salvador Jesus Cristo faz em nossa vida. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e permitimos que Ele atue em nossa vida, o efeito do Senhor se assemelha ao trabalho do sal na vida de um objeto.
É por isso que quando o sacerdote apresentava diante de Deus a oferta de manjares, não deveria faltar o sal. Na oferta de manjares, o grão deveria ser moído, triturado. Representava o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Foi humilhado, foi rejeitado, foi açoitado para que nós pudéssemos receber a salvação. Da mesma forma, a oferta de manjares, o grão deveria ser moído, triturado, pisado, como representação do que de fato aconteceu com Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Não deveria faltar o azeite nas ofertas de manjares. Era uma representação do que de fato o Espírito Santo deveria fazer na vida dos seres humanos. Eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Às vezes a nossa atenção se volta quando nós falamos do Espírito Santo apenas para o Novo Testamento, o que aconteceu na Igreja Apostólica no livro de Atos. Mas nós podemos ver já no Antigo Testamento a palavra de Deus referindo-se ao Espírito Santo como um ser presente, como um Deus divino, como um Deus que estava disposto a contribuir para a salvação dos seres humanos. Ele estava presente dentro do santuário, ele estava ali a ministrar diante de Deus para a salvação de pecadores. Creia, nos dias em que nós estamos vivendo, uma vida sem a presença do Espírito Santo é uma vida que não tem sentido. A vida do cristão só de fato encontra sentido quando ele recebe e tem o Espírito Santo na sua vida. Por isso que nós precisamos a cada dia abrir as portas do nosso coração, porque o templo que Deus hoje quer habitar é o nosso coração, é a nossa vida. Não quero dizer a você que ele não faça morada nos templos físicos construídos que são as igrejas. Ele faz morada assim ali, mas ele hoje quer conduzir a nossa vida através do santuário do nosso coração, da nossa vida. Se nós a cada dia permitirmos que ele habite no nosso coração, a cada dia o nosso eu será destruído e mais de Cristo irá realmente ressaltar nas nossas ações. Não existe uma entrega dividida. Toda entrega tem que ser completa. Por isso que nessa manhã quero terminar aqui de estudar o capítulo 2 do livro de Levíticos, pedindo a Deus que nesse momento eu e você decidamos a cada dia fazermos e entregarmos a nossa vida por completo nas mãos do Senhor. Pedindo a Ele que inunde o nosso coração e a cada dia nós possamos viver uma vida vitoriosa no Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Abrimos o nosso coração, nos colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Fica conosco no decorrer desse dia, nos abençoe, nos guarde, nos conceda a vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.